Jó capítulo 21, verso 9, diz assim: seus lares estarão seguros e livres do medo. Em Salmos 33, verso 20, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Nós vamos estar fazendo uma oração. E eu quero que agora você fale, para que o Senhor possa comunicar ao teu coração a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle para a tua vida a dois e em família. Senhor, obrigada. Esta noite nós já temos celebrado, cantado louvores, temos trazido a nossa oferta ao teu altar, temos ouvido o quão bom é confiarmos em ti. E neste momento, Senhor, onde estaremos construindo dentro da tua palavra, à luz da tua palavra, e eu trago agora e invoco, como tenho orado durante toda esta semana, e em especial neste sábado, para que o teu Espírito me ajude nesta comunicação, nesta transmissão, não de conhecimento, mas do espiritual, para dentro da nossa família, para dentro dos nossos casamentos. Eu me esvazio daquilo que é humano, daquilo que eu possa achar que é necessário, e eu quero que aquilo que tu aches que é necessário ser dito, o Senhor possa me usar, e através dos meus lábios comunicar a tua palavra nesta noite. Eu quero abençoar cada casal que aqui está. Em nome de Jesus, rejeitamos toda força contrária, tudo aquilo que possa se opor na mente, no coração, nos olhos deste homem e desta mulher, que possamos estar presos ao Senhor e aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém, amém, amém. Queridos, eu tive a oportunidade, como quem me conhece sabe, de nascer num lar evangélico. Eu tive este privilégio. Eu tive o privilégio não apenas de nascer num lar evangélico, como de nascer num lar de líderes. Líderes que estavam constantemente trabalhando, aconselhando, acompanhando casais. Meus pais, apesar de, na minha infância e adolescente, eles não serem pastores, eles exerciam liderança dentro da igreja, e eu visualizava-os sempre preocupados e sempre acompanhando casais. Mesmo sem tomar conhecimento do que estava acontecendo, eu tinha a convicção no meu coração que os meus pais eram ferramentas de Deus para abençoar casais, para abençoar famílias. Eu louvo a Deus porque eu não via apenas os meus pais ensinando a outros. Eu via os meus pais na vivência, no dia a dia, na construção do desejo de uma vida saudável como casal e como família. Eu tive a oportunidade de ser acompanhada durante o meu namoro, durante o meu noivado, por pastores que também se preocupavam em terem namoros estruturados em Deus, casamentos estruturados em Deus e famílias estruturadas em Deus. Como pastora ao lado do meu esposo, desenvolvemos o trabalho com famílias há 33 anos. Eu me lembro que com apenas 19 anos, quando eu cheguei em Aracaju, e o pastor com seus 22 anos, eu olhava para mim e me sentia incapaz. Essa era a palavra. Incapaz de tamanha responsabilidade, quando eu olhava a necessidade das famílias serem construídas em Deus. E logo de cara, logo de início, nós começamos a mergulhar no desejo de, em primeiro lugar, construir um casamento saudável.
construir uma família saudável. Oramos, fizemos um propósito diante de Deus, que em primeiro lugar estaria o nosso casamento, que em primeiro lugar estaria a nossa família, para que nós pudéssemos estar ajudando outras famílias. É um caminho que não é fácil, é um caminho cheio de curvas, é um caminho cheio de incertezas. A vida a dois. Não é um caminho em que você traça uma estratégia e você sabe como vai ser o começo, o meio e o fim. Não. Você tem tragédias, você tem problemas, você tem disparate de ideias, de cultura, de formação de opinião. Enfim, é um caminho difícil. Mas nós nos propusemos a buscar em Deus forças. E eu confesso que estamos abençoadamente juntos há 33 anos, pelo poder, pela presença, diariamente de Deus, diariamente dependendo do Espírito Santo, porque mesmo conhecendo já algumas reações um do outro, se nós não tivermos o Espírito Santo, muitas vezes a gente deseja não caminhar mais, não lutar mais, porque nós vamos na nossa força, na nossa percepção, na nossa forma de ser. Por isso que hoje nós trazemos como sugestão a cobertura espiritual, porque é algo que nós temos provado, é algo que nós temos experimentado. Proteja a sua família da influência das trevas. Essa influência não começa hoje, essa influência não começou ontem, essa influência ela vem sendo construída do próprio inferno para a terra. Você que quem sabe está nos visitando hoje, eu não quero que você fique alarmado de eu usar a expressão diabo. Eu não quero que você fique alarmada de eu usar a expressão Satanás. Eu quero fazer um parênteses já no início desta mensagem. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Foi um anjo de luz. Um dos anjos, Lúcifer, responsável pela parte musical dos céus, mas que um dia começou a perceber que o desejo dele não era mais estar debaixo, era ser, era imitar, era ocupar o lugar de Deus. E ali ele arquitetou uma luta. E, resumidamente, ele foi expulso dos céus. Uma vez expulso dos céus, a ordem dele para os seus liderados é destruir toda obra criada por Deus. Toda obra intuitivamente definida como vinda de Deus. E é como se ele estivesse todo preparado para detonar a instituição família, por ser a instituição criada por Deus, estabelecida por Deus, abençoada por Deus e direcionada por Deus. Então, os momentos em que eu usar esta expressão, não se assuste, porque o negócio dele é destruir aqueles que estão querendo estar nos propósitos de Deus. Então a luta do diabo não é contra você, é contra o teu Deus. Só que eu quero que de antemão você saiba que o teu Deus é infinitamente maior que o diabo. E o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando nós olhamos para aqueles que estão estudando família, e são chamados de especialistas em famílias, pensadores de famílias, terapeutas familiares, a Stephanie Contz, ela resume o que pensam essas pessoas. Ela diz assim: o casamento perdeu a sua posição de destaque na vida pessoal
e na vida social. Será que é isso que você vê? Cada vez mais, o casamento não tendo um lugar de honra na sociedade. Cada vez menos o casamento é valorizado. Cada vez mais é potencializado a hipótese de que casou, não deu certo, separa. É algo que está sendo a cada dia potencializado. E aqui eu faço outro parêntese. Se você já teve um casamento e não foi bem sucedido, hoje Deus oportuniza para você a oportunidade de você construir um casamento abençoado, protegido, guardado e selado por Deus, pelo Espírito Santo, a partir da sua decisão. Os ataques do casamento, eles começaram com os nossos pais, Adão e Eva. Quando Adão e Eva deixam os desejos humanos, deixam o desejo carne, deixam os desejos egoístas assumirem os seus corações. Romanos capítulo 5, verso 12 e 13 diz assim: vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que nós estamos. O primeiro pecado, depois a morte, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado egoísta lá afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo. No próprio Gênesis, depois que Adão e Eva pecam, há um verso no capítulo 6 que diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração desse homem era sempre e somente para o mal. Guarda bem isso, era sempre e somente para o mal. O tempo, todo dia, sempre. E o objetivo, o mal. Depois que o homem deixou que a perversidade tomasse conta do coração dele. Nessa construção lógica que a gente está, nós podemos ver que hoje não está muito diferente do coração humano. E quando o homem é dito, nós estamos construindo não o gênero homem, mas sim a espécie humana. O coração do homem do século 21, do ano de 2019, está ainda mais acrescido com a gratificação pessoal. Quando você conversa com pessoas sem Deus e você está numa crise conjugal, o conselho que é nos dado é o seguinte: vá viver sua vida. Você tem o direito de ser feliz. Como se sendo a dois, você não vai ser feliz. É o primeiro conselho. Vai ser feliz. Vai viver a tua vida. Vai em busca dos teus sonhos. Vai buscar a sua felicidade. Um desejo egoísta. Um desejo de gratificação pessoal. Um desejo que passa pela ideia que eu estando bem, quem quiser que me acompanhe, quem não quiser vai procurar também a sua felicidade. Por isso que hoje nós separamos este tema, cobertura espiritual. Porque muitas vezes nós podemos buscar em todas as áreas, batermos em todas as portas possíveis, mas se sobre a nossa casa, se sobre a nossa família não tiver a cobertura espiritual construída e sendo restaurada e renovada, nós perdemos essa cobertura e não percebemos. Quando eu falo em cobrir, é nós zelarmos por aquilo que é nosso. Quando você percebe uma propriedade cercada, a cerca, o muro daquela propriedade, só ele já diz respeito: aqui existem
pessoas que comandam. Este terreno não é um terreno baldio. Nós chegamos aqui, quando chegamos no Hebrom, os muros não existiam mais, estavam todos ruídos, estavam quase que no chão. Por quê? Este terreno estava abandonado. Muitas vezes, o nosso casamento, a nossa família, está como estava o Hebrom. Os muros foram caindo aos poucos. Os privilégios para o casamento, para a família, foram sendo substituídos. A dependência de Deus na construção desta família foi sendo substituído. Foram entrando vozes de terceiro, foram entrando substituições para o trono do Deus que deve governar a nossa vida, e a ruína veio. Biblicamente, no livro de Neemias, nós vimos justamente que as famílias da cidade de Jerusalém precisaram saírem cativas. A Bíblia fala que por conta do pecado que estava dominando naquela cidade, as famílias precisaram serem levadas cativas. E Neemias, um homem judeu, descendente de uma destas famílias, agora ele estava como mordomo do rei da Pérsia, mas ele recebe um aviso pelo seu irmão, que algumas famílias que tinham saído há 70 anos atrás, estavam retornando para Jerusalém. Só que neste retorno, estas famílias chegavam em Jerusalém e começavam a plantar. Só que os muros de Jerusalém estavam todos caídos, e a cidade estava como se abandonada. E aí, quando eles plantavam, os inimigos entravam, roubavam, saqueavam, e as famílias ficavam no caos. E aí, era como se Neemias recebesse a palavra profética do profeta Isaías, que diz no capítulo 58, verso 12, que diz: os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de brechas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém, ele para, ele chora, ele se lamenta, ele jejua, e ele reúne todos os pais das famílias que haviam retornado do cativeiro para Jerusalém. E aí, ele diz da seguinte forma: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas queimadas a fogo. Neemias diz: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não mais estejamos em opróbrio. Da mesma forma que Neemias chega diante do povo, hoje o Senhor está nos trazendo no Casal e Companhia para sermos conclamados a sermos reparadores de brechas. Hoje, o convite do Espírito Santo é para você, homem, que biblicamente é colocado como o sacerdote da casa, para você se posicionar e dizer: eu quero ser um reedificador dos muros de proteção da minha casa. Para você, mulher, que biblicamente é colocada como a edificadora, para você ser e se levantar para ser uma construtora, uma restauradora dos muros aonde estão cheias de brechas. E por isso, a exemplo da cidade de Jerusalém, a exemplo do Hebrom, quando não tinha ninguém povoando e ninguém cuidando, todos
todos os inimigos entravam, faziam daqui as suas casas e não tinha ninguém que cuidasse. E hoje o convite é para que você se levante e mesmo antes que a influência chegue, você se coloque como dependente de Deus, para dizer: nesta casa há uma mulher, nesta casa há um homem que quer construir uma família segundo os propósitos de Deus. Nesta casa existe um sacerdote, existe uma edificadora que quer depender exclusivamente de Deus na construção da sua família. Como proteger? Como? Primeiro, avalie como está a sua família. Qual a real situação? Às vezes nós esperamos vir o caos para fazermos as reavaliações. Às vezes nós esperamos que a tragédia chegue para a gente começar a olhar para dentro da gente. Mas o convite hoje é para que nós olhemos antes de qualquer vendaval. Estamos vivendo dias caóticos em que aquela imagem de Brumadinho não sai da cabeça da gente. Aquelas ondas pretas invadindo tudo. E a pergunta que não quer calar, que os especialistas têm feito, ninguém percebeu nada. Não tinha nenhum indício. Não tinha nenhum sinal que poderia vir a acontecer isso. Ou tinha, e as pessoas fizeram de conta que, já aguentou aqui, até aqui a gente aguenta mais um pouco. Não estou aqui julgando, eu estou aqui indagando. Julgar é fácil. Porque é aquela imagem, gente, que eu tenho do lixo que muitas vezes o diabo está querendo fazer com as nossas famílias. Casamentos que eram duradouros, até estáveis. Existia amor. O que foi que houve? Avalie a real situação. Neemias chega e começa a avaliar quem restou. Quantos tem? Quantas famílias tem? Com quantas pessoas nós podemos contar? O que restou? Que plantação tem? O que o inimigo ainda não roubou? E a pergunta que eu gostaria que nós começássemos a indagar hoje: qual a real situação do seu casamento? Qual a real situação da sua família? Não conseguem mais dialogar produtivamente? Como é o diálogo dentro da família? Ele flui? Ou ele é: você me pega hoje no trabalho, que horas? Tá hora, ok. Deixa o filho no colégio, 12h30 estou aqui na porta, viu? Não demora não, seu pai tem que trabalhar. Como é que anda o diálogo? Como é o tratamento entre os membros da família? Há um respeito? Há um respeito seu para com seu filho? Há um respeito do seu filho para com você? Há respeito de você para com a sua esposa, da sua esposa para com você? Esse respeito, ele é visível? Esse respeito, ele pode servir de modelo para quem está te observando, como a criança? Entre vocês, da família, existe o elogio, o reconhecimento de quando alguém faz alguma coisa interessante, assertiva?
Quando uma pessoa acertou um alvo, alcançou alguma coisa, há uma construção de dizer aqui nós somos todos por todos. Há uma construção em que entre nós nos protegemos. Você sabe o que acontece com a vida do seu marido e da sua esposa? No final de um dia de trabalho, não por cobrança, o que foi que você fez, onde você foi, com quem você falou, com quem você não falou, não, mas há um compartilhar da vida um do outro. Seu marido tem coragem de dizer quanto ganha para você e você tem coragem de dizer quanto ganha para o teu marido? No que você gasta, o que você compra, nós estamos respondendo ou tentando avaliar a situação. Qual é a real situação do meu casamento? Qual é a real situação da minha família? Os seus filhos sabem no que você trabalha? O duro que você dá? Como é a construção desse passar para os seus filhos a vida profissional, a vida a dois? Os seus filhos veem gestos de carinho, de amor, de afeto? Como é que é essa relação? As brigas são constantes? O carro está mal estacionado, a porta ficou aberta, a janela ficou aberta e a chuva entrou, você não fez isso, você deveria ter feito. Como que é a cobrança? A vida sexual, ela é satisfatória ou insatisfatória? Há um desejo recíproco de um completar o outro? Ou há um lado que não quer se aventurar a mais nada? Qual o lugar da rede social na sua vida? O WhatsApp, o programa 2, o que é mais importante? O Instagram, o Face? Tem havido prioridade para Deus e para servir a Deus? Jerusalém não foi invadida da noite para o dia. Começaram com pequenas invasões, até que a cidade toda foi detonada. E ali ninguém podia plantar mais nada, ninguém podia viver mais naquela cidade. Só que quando a gente fala para casal, e justamente a experiência minha como pessoa, mostra que muitas vezes nós passamos a justificar as nossas escolhas e os nossos comportamentos em virtude do outro. Eu quero hoje convidar você, mulher. Eu quero convidar hoje você, homem, a começar a avaliar você. Com a seguinte pergunta: como é que eu posso amar melhor o meu esposo? Como é que eu posso amar melhor a minha esposa? Como é que eu posso fazê-la parte da minha vida? Como é que eu posso fazê-lo parte viva da minha vida? O que eu preciso fazer para melhorar os relacionamentos dentro da minha casa? Quando a gente faz essa pergunta em relação ao outro, a gente tem a resposta imediatamente. Ele precisa mudar nisso, ele precisa mudar isso, ele precisa fazer isso, ela precisa fazer isso, ele precisa, ela precisa, ele precisa, ela precisa, ele precisa, ela precisa. Mas eu quero hoje convidar você para falar para você mesmo. O que de fato o meu cônjuge espera de mim? No final de um dia de trabalho, o que ele gostaria que eu falasse para ele? No final de um dia de trabalho que eu chego em casa, o que a minha esposa espera? Qual a cara que ela quer?
quer me ver? O que eu posso fazer para afoguear a vida sexual dentro da minha casa, do meu casamento? Será que a parte que eu assumo é uma parte importante? Será que eu estou esperando apenas dele ou esperando apenas dela algumas mudanças? Ou o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer como comportamento? O que eu posso mudar nas minhas palavras, nas minhas observações, para eu ser mais compreendida ou mais compreendido por ele ou por ela? Há qualquer coisa mal resolvida que eu estou jogando para debaixo do tapete? Fazendo de jeito que eu não estou vendo? Como é que eu posso orar mais pelo meu casamento? Qual a parte que eu não estou convidando Deus para o meu casamento? Qual a parte que eu tenho vivido egoístamente? Qual a parte que eu estou querendo gratificação demais e não estou gratificando-o ou gratificando-a? O que eu posso fazer para construir um ambiente familiar onde os meus filhos sonhem se casar, sonhem em constituir famílias? O que eu posso fazer? A última pergunta que eu fiz para mim, todas essas perguntas eu fui fazendo para mim. Será que o Marcos se casaria de novo comigo? Dá uma olhadinha para ele, para ela. Será? Será? Avalie. Se nessa avaliação você se perceber parte necessário de mudar alguma coisa, não deixa para amanhã não, começa hoje mesmo. Não deixa para amanhã não, já comece dando indícios que você está entendendo. Avalie a real situação. Segundo, proteja a sua família. Como é que eu faço para proteger a minha família? Rejeite as influências das trevas. Tem inimigo tentando invadir a sua casa. E esse inimigo não é o diabo pintado de vermelho ou de preto. É pessoas que ele usa como más companhias. Companhia para cristão é quem respira Deus. Companhia para cristão é quem tem papo construído em Deus. Porque senão, na menor crise que começar, você vai ouvir, parte para outra, segue tua vida, construa a sua felicidade. E eu quero abrir um parênteses. Quando eu falo em Deus, gente, não é porque é membro de igreja não, viu? Porque tem muito membro de igreja precisando ter um encontro com Deus. É gente que de fato caminha com Deus. Más companhias. Provérbios 1:10 diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressam em derramar sangue. Deixa eu só trazer para você o que significa essa palavra blandícias. Se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, é com adulação, com afago, com palavra carinhosa, com chameguinho. É bem isso. Não consintas.
Não te põe no caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Quantas vezes, queridos, a gente vai abrindo brecha da proteção da nossa casa, trazendo para ser companhia nossa pessoas que invejam a tua família, pessoas que são diretamente das trevas, para desconstruir em você a dependência de Deus. Você vai para a igreja, cara, você trabalha a semana toda. Mulher, larga esse negócio, vamos lá. São pessoas que vão sorrateiramente trazendo para você a cultura que não é a cultura de Deus. E aí, aquela vida anterior que você tinha de buscar a Deus, de orar como casal, de se preocupar com o ambiente da sua família, em estar construindo um ambiente saudável, agora existe carne agindo. Existe as risadas, as piadas, existe o compromisso em estar sempre com aquelas companhias, e cada vez mais você está descobrindo espiritualmente a tua casa. O salmista diz: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, escarnecedor é terrível. Eles não têm limites. Eles zombam do nosso Deus descaradamente. E às vezes a gente está lá no meio, dando aquela risadinha sem graça, mas está lá. Os nossos filhos estão sendo modelados, eles estão vendo. Papai e mamãe estão na igreja, mas as companhias que eles têm não estão falando de Deus, não estão construindo Deus, não estão trazendo Deus para mais perto da gente. Pelo contrário, está arrastando, está tirando. Por quê? Porque as programações da igreja são chatas, são muito cobrativas, são muito invasivas. Salomão ressalta: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Provérbios 13, 20. Irmãos, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és, não é verso bíblico. Pode até estar na capa da Bíblia, mas não é. Mas é uma verdade. As nossas companhias falam quem nós somos. Paulo acrescenta: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você pode dizer assim: pastora, por isso que eu não levo para casa, eu saio sozinho com os meus amigos. Você está desconstruindo do mesmo jeito. Porque o que está sendo conversado lá entre esses homens sem Deus, não vai te fazer um melhor marido. Não vai te fazer chegar em casa e dar honra à tua mulher. Não vai chegar em casa e você sentar e ter paciência de conversar, de rir com os teus filhos. Não é isso. Eles estão vivendo a vida deles. Eles estão com seus desejos egoístas. Qual a outra influência? Salmo 119 ainda diz: sou amigo de todos os que te temem e obedecem os seus preceitos. Queridos, quando nós construímos amizades em Deus, elas nos sustentam diante das crises. Elas nos ajudam a construir uma casa edificada sobre a rocha. Mas se não for em Deus, elas nos detonam, elas nos destroem. Rejeite as influências das trevas, pensamentos e sentimentos destrutivos. O que nós pensamos, nós nos tornamos. O que nós pensamos, nós sentimos, nós nos comportamos. Eu quero hoje convidar você
para fazer uma fidelidade com Deus, mental e sentimental. As amizades a gente vê. O que a gente pensa e o que a gente sente, ninguém vê. Mas Deus está vendo. Olha o que diz Provérbios: eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? A mulher adúltera, o homem adúltero é cheio de blandícias. O homem adúltero fala aquilo que você gostaria que seu marido não falar e ele não fala. A mulher adúltera, ela é cheia de blandícias. Ela fala o que você gostaria que a sua mulher falasse e ela não fala, mas ela é uma adúltera. Ela não é tua mulher, ele não é teu homem. Se nós não voltarmos a resgatar que pecado é pecado, os muros continuarão com brechas, com fendas, e eles cairão e os inimigos detonarão até mesmo casais cristãos. Homem casado não tem amiga, mulher casada não tem amigo. Ou nós entendemos uma vez por todas, ou nós estaremos fazendo de conta que Deus está no centro da nossa relação. Quantos homens com seus celulares travados, quantas mulheres com seus celulares travados, e batendo papo com outras mulheres e com outros homens. Quando é que você pode proteger a sua família com esse comportamento? Por quê? Porque você vai sendo seduzido. Elogio é bonito, blandícia é uma delícia, mas está vindo de uma adúltera, está vindo de um adúltero. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O inimigo sabe teu ponto fraco. O inimigo sabe o meu ponto fraco. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Ah, só estou batendo papo. É coisa profissional. Provérbios 6 e 7 fala de um homem fraco e de um homem insensato. Ele ouviu as sugestões da mulher adúltera. Eu coloquei passo a passo o que ele fez aí. Ele parou na praça ou na rua onde estavam as prostitutas. Ele permitiu que uma delas o beijasse. Ele ouviu as suas ofertas. Foi seduzido pelas palavras daquela mulher. Pronto. Imediatamente, ela o seguiu. Começando. Começa com um bate-papo. Começa com parar o carro, dar uma carona, com atender um celular, com responder um WhatsApp, com mandar mais um coraçãozinho no Instagram, por curtir alguma coisa. Vai começando. Vai começando. E quando vê, o diabo está te detonando. Salomão diz: com a sedução das palavras o persuadiu, o atraiu com a doura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro ou como servo que vai cair no laço. E aqui eu reforço: homem e mulher. Homem e mulher. Fuja dos desejos. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia tem um verso, gente, que eu tremo e estremeço quando eu ouço. Aquele que está de pé, cuidado para não cair.
Cuidado com você que está arrotando com o coração, que o teu casamento está muito bem. Se não tiver coberto espiritualmente, em vigilância constante, ele está fadado à queda. O inimigo não dorme, gente. A gente dorme. A gente vai fazendo de conta que está tudo bem. A gente vai jogando para debaixo do tapete. Um dia ele melhora, um dia ela melhora, um dia a gente vai esquecendo que a nossa arma, mulheres, é muito bonito a gente cuidar do nosso corpo, é muito bonito a gente se maquiar, é maravilhoso a gente se embelezar para o nosso marido, mas isso não segura homem. Isso não segura homem. Se cuide, se maqueie, vá no salão, fica bem bonitona, mas se garanta em Deus. Em oração, de joelho no pó se for preciso, criando estratégias através do Espírito Santo, porque senão o nosso casamento está fadado ao fracasso. Não por conta dele, mas primeiro por conta da gente. O diabo sutilmente vai colocando no coração seu, mulher, coisas que às vezes nem está acontecendo ainda. E você vai filtrando tudo como negativamente. E ele vai sorrateiramente construindo no teu coração a ideia de você se separar. E quando você menos percebe, você está enlaçada como se a separação fosse o caminho. E os homens idem. Não é só você dar o que comer, o que beber, o que vestir e trazer o sustento para a tua casa. Existe os laços, os dardos inflamados diretamente do inferno para detonar a nossa família. Porque a primeira razão é zombar que a família é uma instituição de Deus. A primeira razão é zombar que Deus está no nosso casamento. A primeira razão é zombar de Deus e da construção da instituição família. Vamos vigiar. Vamos rejeitar. Vamos abominar tudo que venha como influência das trevas. Não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Só vai piorar. Se você está imaginando que a cultura vai melhorar para o casamento e para a família, vai piorar. Nós precisamos nos agarrar em Deus. Por isso, a terceira e última parte da nossa proteção é nós usarmos as ferramentas espirituais. A nossa força não é contra o homem, a nossa guerra é contra o homem e contra a mulher. A nossa força a nossa guerra é contra os dardos inflamados do maligno. Coisa do demônio continua sendo coisa do demônio, gente. A cultura pode mudar, a nossa cultura é de filho e filha de Deus. Nós estamos nos preparando para os céus. A nossa cultura nunca vai passar pela cultura, muitas vezes, dos nossos vizinhos. Eles não estão numa marcha em Deus. Eles não têm o modelo Deus à frente. Eles não veem o casamento e nunca verão como você, apesar de muitas pessoas servirem não ao Deus verdadeiro e às vezes se preocuparem um tanto bastante com as suas famílias, mas não é o Deus. Que ferramenta? Construa uma família de oração. Que lugar a oração tem na sua casa? Que lugar a oração tem na sua casa? Teus filhos têm a ideia que antes de um almoço, antes de um jantar, há uma oração? Há uma oração no começo do dia, há uma oração no término do dia, há uma oração no meio do dia, há uma oração quando as coisas estão não saindo do jeito que a gente esperava, quando a crise chegou, quando a circunstância contrária bateu a porta, quando a enfermidade chegou no lar. Há uma ideia sendo passada para dentro da nossa família, a necessidade de orarmos, gente.
Existe o dar as mãos em família, pelo menos para celebrar alguma coisa. Vamos agradecer a Deus aqui. A gente vai viajar, vamos agradecer, aconteceu isso, vamos. Existe essa cultura. Então disse eu: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo. Quando, gente? Dia e noite diante de ti, em favor de teus servos e o povo de Israel. O reparador de brechas, ele não está zapeando o tempo todo. A reparadora de brechas, ela não está tão preocupada na rede social. Ela está primeiro colocando as coisas diante de Deus. Eu sou da rede social. Eu acho necessário, mas tem limite, gente. Está roubando o trono de Deus. Está roubando a cultura cristã. Nós estamos idealizando mulheres como mulheres adúlteras. Nós estamos idealizando homens como homens corrompidos. Quando nós olhamos para a rede social, é isso. É o modelo que se é estampado, é o modelo que se é colocado, é o modelo que se é disputado. Qual é o modelo que nós temos? É um modelo de filhos e filhas que ainda colocam tudo das suas vidas em oração, que ainda fazem das suas vidas uma vida de busca, uma vida de escolha em Deus, levam para os filhos a necessidade de uma casa estruturada em Deus. Filhos, vamos orar. Vamos orar. Está uma crise. Tem vários papais ficando desempregados, nós vamos orar. Mesmo se vier esse problema para dentro da nossa casa, Papai do céu vai dar uma solução, mas nós vamos orar. Vamos abençoar a casa do fulaninho, a mamãe dele está doente, vamos abençoar a casa dele. Nós estamos criando uma cultura de filhos e filhas, gente, que é de manhã vendo o que está postado. É no WhatsApp, a primeira coisa que acorda é o celular. Porque é o modelo que nós estamos passando, é a geração que nós estamos criando. Isso passa por mim, isso passa por você. Às vezes isso corre. A gente não para orar, a gente não para sinalizar Deus, a não ser que a tragédia chegue. Segundo, identifique-se com os pecados, confesse-os. Vê se há em mim algum caminho mau. Neemias diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu confesso os pecados que nós, na minha família, dentro da minha casa, temos cometido contra ti. Eu estou confessando. Eu estou trazendo à existência. Nós estamos deixando deuses estranhos entrar na nossa casa. Nós estamos deixando má companhia influenciar a mim, influenciar a você. Eu estou deixando relacionamentos abertos com o sexo oposto. Eu estou deixando me ser direcionado pela cultura que não é a cultura de Deus. Viu o que é? Confessa, pede perdão, toma um novo prumo. Use as ferramentas espirituais. Revista-se da armadura de proteção. Efésios 6. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia, que dia, gente? E permanecer o quê? Depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Tudo que depende da gente. Vestir a armadura de Deus. E eu louvo a Deus, porque nós temos pessoas que estão passando por vales sombrios dentro das suas famílias, mas estão firmados, trazendo a cada dia a armadura de Deus para dentro da sua vida. Nós temos tido, infelizmente, notícia de várias pessoas abrindo mão, primeiro de Deus e depois dos seus casamentos.
Mas nós temos visto também muitos casamentos sendo restaurados em Deus, sendo fortalecidos em Deus. Eu não sou aqui a profeta que só traz o mal, não. Eu tenho visto famílias sendo restauradas, reerguidas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu continuo acreditando. Mantenham-se firmes. Cinja-se com o cinto da verdade, com o vestido da couraça da justiça, os pés com o evangelho da paz. Use o escudo da fé, que vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, protege mente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo o que em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Qual o resultado de tudo isso? Os muros reerguidos, sua casa protegida, sua casa na rocha. Vem tempestade? Vem. Não é porque a gente está na rocha que a tempestade não vem, não, gente. Vem. Vem. Vem aquele dia mau, que você fala: caramba, comigo isso, Deus. É com você. Mas você tem raiz. Tua raiz está firmada. E aí, do mesmo jeito que tem influência das trevas, olha o que João disse: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vai vir gente investido para detonar o seu casamento. Você se levanta com o escudo da proteção, da palavra, da oração. Vai vir pensamentos e sentimentos querendo invadir o seu coração. Você vai dizer: eu trago cativo os meus sentimentos. Traz diante de Deus, diz assim: eu estou desejando outro Deus, e tira essa vontade, Deus. Eu quero estar com a minha esposa, eu quero estar com o meu esposo. Nega a si mesmo, leva a tua cruz. Cada um é tentado segundo o seu mau desejo. É seu. Não é porque a tua mulher não está te completando, não é porque o teu homem não está te completando. É Satanás que está querendo invadir a tua cabeça. Então rejeite com o escudo da salvação, com a palavra de Deus sobre a sua vida. E aí vem o profeta Isaías dizendo: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Não vai ter ruína mais. Dentro da tua casa tem salvação, dentro da tua casa tem louvor. E eu encerro dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Não se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Pode vir influência que vier, nós temos o maior entre nós, o leão da tribo de Judá, o forte, o eu sou, o criador do homem e da mulher, aquele que